Então, no momento que se segue, nós vamos estudar 4 capítulos, do 9º ao 12º. E então, no 9º capítulo, intitula-se As Primeiras Organizações Religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente a sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus, periodicamente, os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições transmitiam de geração em geração através do mecanismo das palavras. Existe muito a ideia de que a espiritualidade começa com a religiosidade, quando começam a haver os primeiros documentos como prova e como testemunho. Mas não, a espiritualidade inicia-se no primeiro momento em que a humanidade aparece. Portanto, é muito mais antiga. Todavia, a cooperação dos degredados do sistema de capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam com mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus que os antecederam de mais ou menos 2 milénios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Ainda sobre as raças adâmicas, não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilam na Terra, antes da sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irá e do Pamir. Esta zona do Pamir situa-se ali na cordilheira da Ásia Central, nos países do Paquistão, Afeganistão e ali aquela vizinhança. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas da sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais famosos hossanas de alegria e de esperança. Portanto, é aqui que eles começa a existir fé e crenças. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A gênese das crenças religiosas. Fora um erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e até dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. No Manavadharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos o Fo-Hi, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda. No Pentateuco encontramos Moisés e no Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu dos seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências da sua glória divina. Portanto, isto é a pré-preparação da vinda de Cristo à Terra, digamos assim. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da Antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evoluíam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem a Deus impersonificável, que é a essência da vida e de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada de Cristo, esperando em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam em todas as partes do mundo. Até à palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milénios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. A preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, deste modo, precedidas e laboriosa e longa preparação na intimidade dos milénios. Portanto, nada aconteceu por acaso. Por acaso e do momento imediato. Jesus não decidiu ir à Terra e estalou os dedos e apareceu. Não, houve uma preparação muito longa para que isso pudesse acontecer.
Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Mas temos que convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas das trevas, prejudicando a harmonia geral. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. As suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da nossa vida terrena. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há mais de 2 milénios. Assim, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conhecimentos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições em praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. Somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros. A sua exemplificação foi absolutamente única, até agora na face da terra. Então passamos para o capítulo 10, em que vamos estudar a Grécia e a missão de Sócrates. Sócrates foi uma personalidade muito importante na história da espiritualidade. Como nós vamos ver a seguir, se calhar foi dos discípulos ou dos espíritos que mais se assemelhou à orientação que Jesus pretendia. Nas vésperas da maioridade terrestre, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumiam a direção intelectual do orbe inteiro. É por esta razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, à vinda de Jesus, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Atenas e Esparta são 2 localidades em Itália. A legião de Esparta, da Grécia, de Esparta, que é uma cidade da Grécia, proibia o comércio e condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delegação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por esta razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados, espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Já Atenas, ao contrário de Esparta, é um berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. A sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, a democracia. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas.
As experiências necessárias. O mundo precisava então de conhecer a boa e a má semente. Nas grandes transformações da sua existência, a exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e em embargo das lutas renovadoras que antecederam na orbe. Há dois milénios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Portanto, tudo o que todos estes grandes mestres, estes grandes sábios que vieram antes de Jesus, foi exatamente para preparar as mentalidades para quando ele chegasse. Mesmo assim, foi tão incompreendido, vamos imaginar que ele aparecia de paraquedas sem uma preparação anterior. Então vamos falar na Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas nas expressões do mais avançado materialismo. Surge então Sócrates. É um grande filósofo e está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. A sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. A sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade, principalmente nos jovens. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhe o veneno da liberdade nos corações. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes, ou seja, ele foi condenado à morte. E ele mesmo assim teve a oportunidade de fugir, mas não quis assumir a sua missão. Então vamos falar sobre os discípulos de Sócrates. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, que era Sócrates, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Dos três, Platão foi o único e o que mais se aproximou da sua orientação, mas também ele não soube conservar-se ao nível da alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre escravos, sem a visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns princípios cristãos alegados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes e dolorosas e mais amargas provações coletivas para todos os espíritos que participavam dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Ou seja, porque a grande aposta, digamos assim, era Sócrates e ele acabou por não ser compreendido e ser julgado à morte. Passamos então ao capítulo 11. O povo etrusco. Com a sua origem em Itália e reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península, os propostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, como todos conhecem, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A Itália, Roma, tem um papel importantíssimo na evolução do mundo, na evolução da religião, como nós ainda conhecemos hoje. Os primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante da população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Reia Sílvia e Rómulo e Remo assumiram um papel saliente e singular.
A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos e criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido, onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas civilizações romanas, é justamente na alma popular. Peço desculpa. Ou seja, é na plebe, no povo. Devotada de génios, os deuses e as superstições peço desculpa. Os deuses e as superstições de toda a espécie, que seriam então multiplicadas em seus contactos com a Grécia. Cada família, como em cada lar, possuía o seu gênio invisível. Portanto, era o líder. Peço desculpa, vou ter que parar. Então, sim. Então, a comunidade já se estava a organizar e começou no seio das famílias. Em cada lar, possuía o seu tal gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas. Começaram a existir comunidades. Culminando no Colégio dos Pontífices. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde, tal como conhecemos hoje, o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Patrícios e os patrícios e os plebeus. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sagrado, mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Mnemnimo Agripa, ou seja, como a plebe tinha uma força imensa, não é? E como as políticas não lhe agradavam, eles decidiram, eles próprios, tomar a força de uma decisão e decidiram então ir para o Monte Sagrado. Portanto, os patrícios tentaram negociar com eles. Então, eles mandaram-lhe um mestre cuja palavra se descume com felicidade da diligência que lhe fora cometida, ou seja, já com um discurso mais aproximado daquilo que convinha. A plebe concorda então em regressar à cidade, embora impondo condições. Os tribunos da plebe inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos. Reparem aqui que a questão dos direitos humanos era descurada pelos líderes, mas era ambicionada pela plebe, pelo povo, não é? A família romana. As sagradas virtudes romanas na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheio de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída ao mais sublime respeito e às virtudes heroicas da mulher, a mulher a tomar um papel importante na sociedade e na família, e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Os abusos de poder e liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de romarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. Ou seja, lembram-se, toda a gente se recorda daquelas grandes festas que aconteciam em Roma. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia de tradições generosas e generosa de beleza, foi dilacerada pelos génios militares e pelos espíritos guerreiros. O Evangelho devia chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas, ou seja, tal como agora, as coisas acontecem no plano terreno, mas também acontecem numa dimensão que muitos de nós ainda não conseguem ver. E esta preparação foi liderada por uma dimensão que para nós ainda era invisível e naquele tempo ainda mais, não é? Portanto, houve uma mudança de estratégia, de várias tentativas de apaziguar e de melhorar o conhecimento,
E então, em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no Instituto das provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos durante a justiça divina. Nas vésperas do Senhor, a Terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do que é o amor. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta e, quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Passamos então ao capítulo 12, a vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, em vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Escritores materialistas de todos os tempos vulgarizam o grande acontecimento, ironizando os altos fenómenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar à terra os fundamentos da verdade inabalável. O Cristo e os Essénios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem veja entre os essénios. Os essénios eram um povo que existiu antes do cristianismo. Aliás, apanhou uma fase antes de Cristo e depois de Cristo. Mas já tinham os ensinamentos muito aproximados à linha de orientação que iríamos viver a seguir. Aprendendo as suas doutrinas antes do seu messiniano de amor e de redenção. O mestre, porém, não obstante elevada cultura das escolas essénias, não necessitou da sua contribuição, porque ele próprio já vinha formado. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual como era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. O cumprimento das profecias de Israel. Reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade, dele afirmaram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário, antevendo e antecipando a vinda de um Salvador que, por amor, haveria de sofrer e trazer a salvação. Deste momento irá nascer para a posteridade e os interesses de Deus não hão de prosperar nas suas mãos. Palavra divina. As suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça económica e de concórdia universal. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem-se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias e de morte e destruição. E enquanto a política do mundo se sente maniatada entre os dolorosos fenómenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. O exemplo do Cristo. A lição do Cristo ficou assim para sempre na terra, como um tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos.
A sua palavra construiu a fé nas almas humanas. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar então este capítulo, vou-vos deixar com um pequeno exemplo que nos demonstra bem a influência que Jesus nos deixou. Então vamos recordar o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade da sua própria da pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte. E num instante do suplício soluça desesperadamente: como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça, que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: serena-te, Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza, e secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, é ele que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço que cumpras o teu dever. E pronto, foi mais um ensinamento que nós tivemos, espero que tenham gostado. Da minha parte, muito obrigada pela oportunidade e por me terem ouvido.